Olá, eu sou o Miguel Cavalcante, estamos aqui no Beef Point, em Piracicaba. Tenho o prazer de ter o Eduardo Borba com a gente hoje aqui para bater um papo. O Eduardo é consultor e tem uma história muito bacana com cavalo, com gente, com educação. E a gente veio bater um papo aqui até nesse mês de agosto que a gente está fazendo uma série de materiais aí sobre gestão de pessoas e o Borba tem um trabalho muito bacana. Mas, Borba, prazer ter você aqui. Conta um pouco da sua história, quem que é o Eduardo Borba? Então, prazer é meu. Assim, para mim é uma oportunidade muito bacana poder estar aqui com você e poder conversar a respeito dessas coisas todas que a gente vai desenvolvendo aí no mundo da pecuária e dos animais, né? Então, sei lá, já faz 40 anos que eu mexo com isso. Evidentemente que a coisa vai evoluindo, né? E eu escolhi como cenário, como a moldura do meu trabalho, né, o trabalho dos vaqueiros californianos, que nos Estados Unidos esses vaqueiros apareceram 100 anos antes dos vaqueiros texanos. E lá no norte da Califórnia, eles trabalhavam num lugar chamado Great Basin, onde os rios não correm para o mar, correm todo por um grande lago, por isso que chama Great Basin. E é norte da Califórnia, Oregon, Idaho, Utah, Nevada, que tem um lugar, que ele tem uma geografia que tem uma coisa que eles chamam de High Desert, que são esses desertos altos, né? E que 15 hectares para uma vaca. Você imagina, então... Totalmente diferente da realidade do Brasil, muito mais seco, muito menos água, e a extensão, menos pasto. Né? E a extensão, então, imagine isso aí em 1800. Né? Que tipo de recursos? Então, eles precisaram desenvolver uma educação equestre e uma educação que eles chamam, que eu não sei ainda como traduzir aqui para o Brasil, né? Que eles chamam de stockmanship. Foi a pessoa que lida com animais. Com de fazenda, exatamente. São pessoas que lidam com animais, quer dizer, é trabalho com animais de fazenda, né? Tipo cavalo, gado, ovelha, cabra, porco, etc. É um vaqueiro cavaleiro. Exatamente, é um vaqueiro cavaleiro. Por isso que chama cowboy. Só que lá em cima, eles chamam vaqueiros porque tem uma influência enorme do México, né? Então, esses caras desenvolveram uma maneira de lidar com gado, porque como é que foi essa história? Foi quando os espanhóis chegaram no México, né, eram os astecas e os maias, duas civilizações avançadíssimas para a época, mas não conheciam cavalo. Então, quando viram aqueles caras descendo do cavalo, das caravelas a cavalo, se ajoelharam. A hora que viram que era dois, não era um, né? Se deitaram. E para a coroa espanhola ficou facílimo, né? Não deixa esses caras chegar perto dos cavalos, que está tudo sob controle. E eles foram criando as missões. Então, a Califórnia inteira era no México. Né? E nas missões o que tinha? Um casal de ovelha, um carneiro macho, uma meia dúzia de ovelha. Um touro, meia dúzia de vaca. Um garanhão, meia dúzia de égua. E assim foi. E toda a intenção das missões era catequizar os caras, era transformar aquelas pessoas todas em cristãos. Bom, para encurtar a conversa, quando chegou lá por 1700, o gado já se contava aos milhares. Né? Imagina. E tudo solto naquele mundão de Deus. Aí precisa tomar conta do gado. Como é que faz? Pegaram os aculturados, todos os já convertidos, chamaram os caras e falaram assim: vamos ensinar vocês a montar cavalo por uma única razão. Nós temos que tomar conta desse gado. E esses caras desenvolveram um horsemanship e um stockmanship que é uma coisa assim assustadoramente moderna até hoje, né? Tem um mínimo, o estresse é absolutamente mínimo. E hoje, nos Estados Unidos, está tendo um resgate dessa cultura. Todas as revistas, todas as publicações e muita atividade em cima desse pessoal. Porque eles demoravam quase que 8 anos para preparar um cavalo, para um cavalo ficar maduro, para trabalhar. Então, o cavalo obedecia
Por exemplo, eles, no começo, que eles não conheciam bridão ainda, eles usavam um negócio chamado hackamore, que era um buçal, né, que vem de Hakima. Depois o cavalo passava para 4 rédeas, usava essa Hakima mais um freio, para depois usar o freio, né? E cada fase dela, dessas 2 anos. Aí, quando os mineiros começaram a chegar na Corrida do Ouro, eles viram os cavalos, eles montando a cavalo de bridão, que eles não conheciam, né? E perceberam imediatamente que um cavalo, que eles poderiam dar um cavalo jovem para uma pessoa jovem, fazer um serviço com um cavalo de bridão, que era muito mais fácil do que um cara montar de hackamore, que é uma ferramenta super complexa. Que não vem ao caso agora explicar a complexidade dela, mas... Então, ficaram bridão, hackamore, 4 rédeas, para depois virar um cavalo de freio. Mas então, o hackamore vai dentro da boca do cavalo? Não, só no focinho. É como se você fosse montar no pelo e passa o cabresto. É um cabresto, Muito mais difícil de controlar. Exatamente, porque é uma coisa de dar sinal para o cavalo, né? Bom, enfim. E desenvolver uma maneira de laçar, que veio também do México, né? Que é uma coisa assustadora. Você vê os caras laçando, você não acredita. Como é que eles conseguem? Laços de 25 metros. Laçada longa. Tudo. Todo mundo usa laço de couro que eles chamam de riata. Riata. A gente foi num restaurante que chama Riata no Texas. Então, e eles né, é uma coisa assim. Você vê, agora tem um evento que está acontecendo, acontecia em Red Bluff, na Califórnia, que era uma cidadezinha pequenininha, e agora está acontecendo em Reno, em Nevada. Sim. Que eles chamam os Califórnios. Uma vez por ano, em abril, eles reúnem um bando de gente, que é todo mundo que é pecuarista, né, que toma conta de fazenda desse jeito, e fazem um evento para resgatar essa tradição de laçar dessa maneira, de como é que os cavalos funcionam. E 90% dos cavalos que vão para lá são cavalos de fazenda, de serviço, e as pessoas todas que trabalham nessa pecuária. Mas o que desse trabalho desse pessoal da Califórnia, o que mais te chama a atenção? Por que você escolheu isso aí? O refinamento. Meu avô também, que eu falei para você que ele morava aqui em Piracicaba, e ele era o dono da fazenda e era o capataz, era uma pessoa que tinha um negócio de refinamento assustadora. Tudo tinha que ser absolutamente perfeito para ele, nada podia estar fora do lugar. Então, esse refinamento de montar cavalo dessa maneira, de lidar com gado dessa maneira... por exemplo, um dia, esse Martin Black que veio dar aula aqui em casa, nós estávamos parados no redondel com gado. E o gado estava passando na parede, na cerca. E ele falou assim, todo mundo encostado na cerca. Ele falou, quando esse bezerro, o rabo desse bezerro cruzar o rabo do meu cavalo, ele vai tirar a cara da cerca. Ele vai virar para dentro do redondel. Né? E foi dito e feito. E tem uma armada deles que chama backhand. Eles jogam assim. Né? Desse jeito. E foi instantâneo. O bezerro cruzou, a hora que eles cruzaram, que o rabo dos dois cruzaram, o bezerro saiu da cerca e ele jogou o laço, pegou, sabe, uma coisa assim que parece mágica. Mágica porque ele conhece muito bem os movimentos. Exatamente. E já pode prever o que vai acontecer. E é isso que é o grande... tem uma dinâmica. Então, e o grande problema da lida com animais, cavalo e gado no Brasil, é que as pessoas não conhecem os animais, não sabem como é que os animais operam a vida deles. Então, não sabem... por exemplo, eu falo para os peões assim, quando você entra no curral, você não sabe qual é a vaca que está nervosa? Claro que eu sei. Levanta a cabeça. Então você tem... ela fica toda agitada. Quer dizer, aparece na expressão corporal, mental e emocional dela esse nervosismo, essa insegurança. Daí, outra coisa também... Independente se o cara não tem habilidade, ele mesmo vai ficar nervoso com aquela vaca e vai ficar inseguro e aí que vai gerar mais problema ainda. Pois é, porque ele lê que ela é brava. Ele não lê que ela é medrosa. Que aquilo... que ela está daquele jeito porque ela está morrendo de medo de estar num lugar confinado. Né? Tá num lugar onde ela não caçada, pode... né? Exatamente, porque a psicologia do predado é completamente diferente da psicologia do predador. Né? Predado tem olho do lado da cara. Né? Outra coisa que acontece com o predado é... Quer dizer,
eles têm que ter um nível de atenção, porque eles são comida. Claro. No DNA deles, eles são comida. Então, pô, o que eu falo para os peão? Nós temos que provar para eles que eles não vão virar bife agora. Ponto. Né? Agora vocês não vão virar bife, você pode confiar que vai dar certo. Né? Então, e isso, e qual que é? Por exemplo, a psicologia do predador, o que que é? Ele avança e agarra e não solta mais. Né? E qual que é a psicologia do predado? Avança e sai. Põe pressão e sai. Põe pressão e sai. E, então, em inglês a gente fala de advance and retreat, né? E o que acontece com a grande maioria dos nossos vaqueiros, né? Eles não entendem que o predado aprende no alívio e não na pressão. A pressão motiva, mas quem fixa é o alívio. Então, por exemplo, uma das coisas que eles ficam completamente surpresos e assim fazendo aquele de admiração é que, por exemplo, eu pego um lote de 100 novilhas, separo em 100 novilhas, 100 garrotes, sei lá, e separo em lotes de 20, por exemplo. E passo no brete de bica corrida. Eu entro sozinho no curral, só eu e uma bandeira, e coloco esse gado, passa inteirinho dentro do brete, bica corrida. Tudo aberto. Não faz trabalho nenhum. Só para passar. Eu só incomodo eles. Por exemplo, para eles passarem na porteira, eu não toco eles na porteira. Para eles passarem na porteira para ir para o outro curral. Todas as vezes que eles vão passar na porteira e eles refugam a porteira, né? Eu simplesmente não deixo eles pararem. Porque o que os peões fazem, né? Assim que o gado para na porteira e não quer passar, eles começam a pôr pressão no gado parado. Só que o gado não sente essa pressão, porque a pressão só é sentida se as patas estiverem se mexendo. Então, assim que eles param lá, eu incomodo eles de novo. Então é conforto e desconforto. Então eu desconforto fazendo eles trabalharem, né? Eles ficarem andando, eu não deixo eles pararem quietos. Assim que o primeiro olha para a porteira, eu considero que ele considerou a ideia de entrar. Uhum. E paro a pressão completamente e deixo eles descansarem um minuto ali. Aí não vão passar. Não adianta pôr a pressão de novo ali. Tiro eles de lá, dou outra volta. Na outra volta eles já passaram. E quando a primeira passa, os outros todos vão atrás. Porque eles são animais de rebanho. Eles são seguidores, né? Seguem um líder, né? E que se o primeiro para, a tendência é todos pararem. Exatamente, então, exatamente. O fluxo tá andando, aqui tem perigo, não vou passar. Mas aí que tá, mas o cara, o peão... tratar o lote como uma massa só, né? Mas ele lê que o cara tá tomando uma decisão contra ele. Ele lê que ele não quer passar. E ele não é isso que está acontecendo. Ele não consegue passar. Por causa do medo. Por causa da insegurança. Porque ele não sabe o que vai ter do outro lado. É muito estreito. Ele não sabe o que tem lá. Assim como uma sombra. Pode parecer um poço sem fundo para eles. Né? Por isso que a Grandin inventou todas essas coisas que ela inventou. Não pode ter sombra, não pode ter claro e escuro, não pode ter brilho. Tem que ter uma cor só, uma coisa só. E os caras seguem, vão embora. Quando tem essas coisas todas que ela descobriu. Né? Mas vamos fazer um gancho aqui com isso que você está falando. Por exemplo, como você vai... Tipo, a gente está conversando hoje aqui, 8 de agosto, né? E ontem estive com o Breno lá no workshop de gestão de pessoas. Ele contou o trabalho que você vem fazendo com ele na Agropecuária Jacarezinho. O que você vai numa fazenda? O que você faz? O que a gente pode esperar? Vamos dizer que eu estivesse lá na fazenda e você chegasse. Qual que é o trabalho que você vai fazer no curral com o pessoal? Eu vou mostrar... Eu quero... Todas as vezes... A coisa principal... Deixa eu ver se eu consigo achar um jeito de explicar isso de uma maneira bem clara. Todo mundo quer uma receita de bolo. Não tem receita de bolo porque o gado... Antigamente, vou voltar um pouquinho para trás. Antigamente eu fazia um negócio que a gente chamava de doma racional, e eu fazia um negócio chamado banho de arreio e banho de gente. Ou seja,
eu vendi muito cavalo com a tralha com a sela virada na barriga, e eu montado em cima e a sela virada na barriga. E o que a gente queria, o que eu queria mostrar com isso? Que esse cavalo garantia, eu estava garantindo que esse cavalo nunca ia ter uma reação assim de... Era um cavalo muito manso, né? No jeito que a gente fala. Mas eu queria garantir isso. Só que isso é mentira. Por quê? Porque cavalo, boi, eles estranham o lugar, eles estranham a situação. Você tirou ele de um lugar, ele é outro. Nossa, por exemplo, isso é verdade. Né? Já vi um touro muito bravo no lugar, chegou no outro, ficou mansinho e aí virou piada, né? E vice-versa. E assim, e eles funcionam desse jeito. Então, eles são compostos de reações e ações que são muito definidas e muito assim, separadas e que todas fazem parte de um todo. E você tem que aprender a ler essas coisas. E você pode aprender, ou melhor, você pode ensinar esses animais a ficarem velhacos, a ficarem trapaceiros. Por quê? Porque você não consegue preencher as lacunas. Porque você não enxerga o que está acontecendo, você não consegue fazer a tradução direitinho, né? Ou a tradução verdadeira, não direitinho, mas a tradução do que está ocorrendo de verdade. Então fica um buraco ali, né? Porque você não viu aquela expressão, você não viu que ele estava meio assim, ou você não viu que ele estava assim, e aquilo, o que aquilo representava, né? E daí vai fazendo com que ele... Por exemplo, no gado de elite. Quando eu comecei a domar, eu dei um curso lá na fazenda do Claudinho Sabino, em Aviraí, e ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou, nossa, antigamente a gente amansava para depois ensinar a cabrestear, agora você ensina a cabrestear para depois amansar. Claro, eu preciso do movimento. Mas eles ensinavam a cabrestear com um cabrestinho com um cabinho de 3 metros, que é o cabo de apresentar em exposição, né? Então, olha só o que acontece. Aí, um dia eu estava dando um curso no Bertim. E aí, o pessoal saiu com o gado e foi dar uma volta num piquete. Na hora que voltou, o menino chegou para mim e falou, meu bezerro está investindo. E o meu assistente, que tinha acompanhado, falou, eu já falei para ele que ele está muito perto. Então, quer dizer, você invade a zona de fuga do bicho, quando ele não pode fugir, vira a zona de briga. E é isso que as pessoas têm que compreender. Então eu uso, dependendo do gado, eu uso até um cabo de 10 metros. Eu domei 2 touros POI do Atala de 7 anos. Já tinha vício de todo jeito, né? Nunca tinham sido encabrestados. Imagina, touro de 7 anos, pô. Né? E na sexta-feira estavam cabresteando. Com um cabo de 10 metros, evidente. Que aí você, à medida que ele vai acostumando, ele vai diminuindo a zona de fuga. Exatamente, né? exatamente. Assim, aí que tá, esse acostumando é confiando. Né? Isso que a gente precisa começar a nominar direitinho as sensações. Porque nós, seres humanos... Dá um nome certo, claro. Porque aí você vai entender. Né? Exatamente. Daí você... Então, se você souber o que esses animais fazem e por que eles fazem o que fazem, você cria o seu método. E é impossível eu implantar um método, o mesmo método na Jacarezinha, o mesmo método na Nova Piratininga, o mesmo método, sei lá, em que outra fazenda. Não dá isso, porque cada fazenda tem um jeito de trabalhar. Então, cada fazenda precisa ter o seu método. Tem que ensinar a essência, né? As pessoas Exatamente. aprenderem a pensar e a entender como funciona. E depois ela usa como ela quiser. Então, você me perguntou, quando você chega numa fazenda, o que você faz, né? A minha preocupação básica é mostrar para eles como é que o gado aprende e como é que o gado funciona e como é que os cavalos... Por exemplo, tá cheio de mula que nega estribo, tá cheio de mula que nega orelha, né? E em 2 minutos a gente acaba com isso assim, instantâneo. Mesmo? É instantâneo. Como é que faz? Todos os predados, né? Qual que é a ferramenta principal deles? O que você acha? Para você, o que você acha? Qual que é a ferramenta principal fugir, deles? Né? Então, são as patas. Né? A partir do momento que você controla as patas, você controla a cabeça. Você só entra na cabeça desses animais mexendo em ritmo e direção. Você não consegue entrar na cabeça deles sem ser usando essas 2 estratégias. Você precisa mexer com ritmo e direção, ou seja,
Eles têm que se movimentar ritmadamente, cadenciadamente, e você mudar eles de direção, e mudando, daí a atenção deles vem para você. Mas agora eu fiquei curioso. Como é que você faz para tirar um vício de negar a orelha ou negar o estribo com um ritmo e direção? Não só isso, desculpa. Negar a orelha, vamos supor, né? Advance and retreat. Advance and retreat. Eu chego lá perto da orelha dela e faço assim. Entendi. Aí você fica até ela perceber que isso não vou fazer machucar nada. ela. Agora, por que acontece isso? Porque o cara não respeita. Porque a cabeça dos animais é a parte mais sensível deles. Sim, claro. E ninguém... A orelha, principalmente. Pois é, a orelha principalmente. Aqui, por exemplo, você nunca vai ver um peão ou uma pessoa fazer qualquer tipo de carinho na boca do animal. Né? É só pito, cachimbo e pegar força e tal. Daí, os caras ficam arredios. Você vê, nas fazendas de pecuária, as mulas, os animais só conseguem ser tosados na forma né? E colocar freio na forma. Por quê? Porque é o tal do instinto de rebanho, né? Instinto de grupo. Daí consegue, porque os caras estão seguros. Agora, tira de lá e fica sozinho com você, fala, não encosta aí, porque aí não pode. Interessante. Né? Então, é conhecer o bicho, tem que conhecer, né? E não existe a menor possibilidade de você melhorar a vida dos animais se você não mexer nas pessoas. Por isso que as pessoas são importantes. Agora, eu vou pegar esse gancho aí, que eu acho interessante, é o seguinte, eu te conhecia, né, tipo, a sua fama e você é conhecido, você acaba, né, entendendo as pessoas o que ela faz. E a minha visão é, tipo, o Borba é um cara que mexe com doma, que mexe com cavalo. Mas aí você está falando isso exatamente, não dá para domar sem gente, né? Então, o que é o trabalho que você faz com as pessoas? Mas eu entendi que você vai ensinar como as coisas se comportam, como que o animal entende, como que o animal pensa, mas o que você faz na prática? Vamos dizer, o primeiro dia dentro de um curral, numa fazenda que você está começando a trabalhar, como que é a lida com as pessoas? A primeira coisa, eu preciso mostrar, eu preciso fazer com que elas acreditem que aquilo que eu estou falando é verdade. Primeira coisa. Né? E é ótimo você entender que isso é uma necessidade, né? Porque tem muita gente que dá isso como ganho já, né? Tipo, eu chego numa fazenda, falo, não, todo mundo já acredita que eu... E aí você já começa a ensinar Ninguém acredita. E ele não acredita. Ninguém acredita. Você acha que um cara que a vida inteira trabalhou, aprendeu a trabalhar daquela maneira, ele vai acreditar que um cara da cidade, urbano... Que ele nunca viu. Que chega com uma roupa completamente diferente da dele, com um jeito de falar completamente diferente do dele, e ele vai acreditar no que ele está falando, ele só vai acreditar no que ele está vendo. Se ele vê resultado... Por exemplo, quando o Breno saiu da Braido, os peão falaram para o pessoal que ficou lá, falou, o Borba não pode ir embora, o Borba tem que ficar. Né? De tanto que eles curtiam essa história. Por quê? Porque facilita a vida deles. Uma barbaridade, os caras não precisam sofrer mais. Né? Um dia eu estava no Luiz Setúbal, em Araçatuba, Coroado, né, ali, o lugar dele. E ele tinha um capataz maravilhoso. E eu dei uns 4 cursos lá seguidos, que ele chamava as pessoas para ir lá, ele tinha um negócio lá, acho que ele... Tinha um escritório que eu não me lembro exatamente o que era a associação, acho que era a Associação do Mocho, do Nelore Mocho. E nós fizemos 4 cursos lá, com esse capataz. E esse capataz um dia disse para mim isso, né? Ele falou, eu estou estudando meu filho porque eu não quero que ele fique aí oferecendo a barriga dele para boi, no curral. Mas desse jeito que você está fazendo, eu até quero. Né? Quer dizer, precisa entender que trabalhar com... Sabe? Pode ser uma coisa muito, muito boa. Muito exatamente, digna. mas o que aconteceu? Veja bem, porque esse pessoal todo que trabalha com animais é uma elite. Mas não uma elite de dinheiro, uma elite é que nem os artistas. De cabeça. Os artistas... Intelectual. É uma elite, né? E o cara que conhece gado também é uma elite. Antes de 1950... Né? Que o motor não tinha sido popularizado ainda, né? Pô, meu avô entendia uma barbaridade de gado. O auxiliar dele entendia uma barbaridade de gado.
E lá nos Estados Unidos, pô, um monte de gente, os caras têm é um primor o jeito deles trabalharem, sabe? É uma coisa, assim, ninguém corre atrás, ninguém faz, não tem loucuragem, né? E quando quando o motor começou a ficar popular, o que aconteceu? Todas as grandes, imagina um analfabeto mexendo com o motor. O cara é um gênio, pô. Guinda ele, traz ele para cá. Então, o que aconteceu? As grandes cabeças todas foram para a agricultura. E a agricultura sempre foi muito mais rica do que a pecuária. E a pecuária ficou com o rebotalho do rebotalho. Não existe nenhum segmento na sociedade brasileira tão desassistido que nem o vaqueiro. Ele não tem assistência nenhuma, não tem nada. Porque, por exemplo, quando um agricultor vai comprar um trator ou uma maquinário, dependendo do tamanho da propriedade dele, o vendedor, o dono da concessionária vem vender para ele no escritório dele. E o que ele compra? A máquina, a garantia, assistência técnica e o cara que vem ensinar o peão dele a operar aquela máquina e vai ficar lá na fazenda dele quanto tempo ele precisar. Aí aparece um implemento novo, manda o cara fazer curso lá na fábrica do implemento e o cara fica lá não sei quanto tempo. E o coitado do peão de boiadeiro ou do vaqueiro, que a gente queira chamar, né? Ele vai fazer curso com quem? E nunca tem dinheiro para fazer curso com ele, para dar curso para ele, nunca. Vou pegar um gancho aqui. O que você anda em muitas fazendas, em fazendas boas, fazendas médias, fazendas nem não boas ou ruins? O que você tem visto de coisa boa nessa lida com gente? Que eles estão absolutamente sedentos, enlouquecidos por aula. Por aprender. Por aprender. Educação. Se você entrar no meu site e ver os depoimentos que esses caras dão para mim, você cai de costa. Você cai de costa. Eu tive um menino em Goiânia que estava com uma filha de 14, grávida de um cara de 30. Então você imagina que tamanho estava a cabeça dele. Aí, termina o curso e ele me manda um bilhetinho que eu mandei eles fazerem. Eu mando todo mundo escrever. E quem não sabe escrever, dita para quem sabe. Aí esse cara chega e fala assim, esse curso foi a coisa mais importante que aconteceu em 2005 para mim. Eu aprendi coisas que eu nunca podia imaginar que eu fosse aprender. E aprendi uma coisa mais importante ainda, que eu preciso ser mais amoroso com as pessoas que trabalham comigo, com os animais e comigo mesmo. Imagina. Aprendeu isso lidando com gado. Aprendeu isso lidando com gado. Quem que você admira nessa lida com gente em fazenda de gado de corte no Brasil? No Brasil? Breno Barros. Breno Barros. E Ian Hill. Muito bom. E fora do Brasil, quem que tem referência nisso? Tem gente? Um homem chamado Tom Dorrance, que morreu. Um outro chamado Ray Hunt, que foi o melhor aluno dele. E esses caras são o quê? São pecuaristas? Eles trabalhavam em rancho de fazenda. Eles eram os rancheiros e eles se desenvolveram trabalhando nessa coisa e depois começaram a dar clínicas para o público. Depois de muito tempo. Né? Mas eles se desenvolveram aí. Entendi. Né? E esse Tom Dorrance foi ele é o precursor dessa coisa que a gente chama de horsemanship natural hoje no mundo. Né? Ele é que descobriu essa história da pressão e do alívio, que ele descobriu que cavalo não entende punição, né? Porque punição chega muito atrasada. Por exemplo, um cachorro aprende a buscar o jornal para você a troco de biscoito biscoito e salsicha. Mas um cavalo não trabalha por você a troco de açúcar e cenoura. As pessoas são loucas para dar açúcar e cenoura para cavalo, mas isso só... Mas não educa nada. Só deseduca. É péssimo. Cavalo anda 40 quilômetros, de 30 a 40 quilômetros, procurando comida e água. Esse é o DNA. Né? Aí agora, no mundo moderno, ele não precisa mais fazer nada para procurar comida. A comida está ali na mão. E agora você vai dar na boca, pô? Na sua mão? Ô, louco. É piração total. Né? Desses caras... Isso é problema da cabeça da pessoa. Claro, lógico, porque ela quer... Exatamente, é aí que vai fazendo os cavalos... Porque hoje o cavalo não tem mais o mundo dele. Ele tem que viver no nosso.
Sim, Então, claro. a primeira coisa que eu falo para os alunos, quando você falou, eu lembrei agora, né? A primeira coisa que eu falo para os alunos é o seguinte: que tipo de educação eu tenho que ter para participar da vida deles e que tipo de educação eles têm que ter para participar da nossa. Tem que estar combinado. Que você não pode vir dar cabeçada em mim, que você não pode dar coice em mim, que você não pode me morder. Está combinado, você não pode. Agora, para ele não fazer isso, o que eu preciso fazer? É essa a conversa. Né? Então, aí que tá, não tem regra. Você só tem que... É que nem educar filho. Você vai educar seu filho... Você não tem 2 filhos? Tem. Os 2 são iguais? Não, totalmente. E você vai tratar os 2 iguais porque tem que fazer a mesma educação? Você mata um. Vai errar feio em um ou nos 2. Né? Eu tive uma conversa com um taxista. Olha só que loucura. Contando essa conversa. Eu adoro falar dessas coisas também, né? Isso me ajuda também no meu discurso e tudo isso. Aí o cara me perguntou o que eu fazia, eu contei para ele que eu trabalhava com animais e tal. Comecei a falar dessa história da psicologia dos animais e ele falou: rapaz, sabe o que aconteceu comigo? Eu fui até cabo no exército. E o meu primeiro filho, eduquei ele naquela coisa militar. E deu certo. O segundo, tirei ele da FEBEM 3 vezes. Quase enlouqueci. Gastei um dinheirão de psicólogo para a psicóloga falar para mim: o problema não é dele, o problema é seu. Isso aí. Então, e daí o mais velho chegou para mim e falou: agora, né? Você veio falar que agora não deu certo? E o que você, que sugestão ou recado que você dá para produtor que está pensando nessa questão de educação, de gestão de pessoas e de... Então, não existe a menor possibilidade de você mudar os animais se você não mudar as pessoas. E para esse tipo de pessoas, porque qual foi a proposta que eu e o Breno chegamos, porque quem veio, porque como é que esse negócio de educação continuada começou? Eu dava curso. O Breno me conhece há muito tempo no negócio do cavalo, porque ele trabalhou na Berrante muitos anos e não sei o quê. Aí, um dia ele me chamou e falou assim: eu acho que a gente precisa fazer um negócio mais continuado. Não dá para... Esse negócio de você fazer um curso e depois virar as costas e ir embora e nunca mais voltar, isso não vira nada. Isso é bobagem. Eu falei: eu acho que você tem razão completa e total. Também sinto isso. Porque, veja bem, você formar médico demora 6 anos. Depois demora mais 10 para você virar médico de verdade. Né? Agora você quer dar um curso para o seu peão e fazer ele mudar tudo? Né? Não vai acontecer isso nunca, pô, sabe? É uma ilusão. Todos os estímulos que já existiam para ele fazer daquele jeito anterior vão continuar existindo. Com você certeza. vai lá um dia, dá um tiro e vai embora. Pois é, mas eu vejo isso quando eu tenho aula. Sabe? O cara me trata como... Muitas vezes eles me tratam como se eu fosse um principiante completo. Né? E eu tenho 40 anos de cavalo. Outro dia eu estava tendo aula com um cara, meu cavalo saiu galopando. Não, eu estava trotando e tem uma diagonal. Né? O cavalo é um X. E quando você trota elevado, você trota sentando na mão de fora. Se eu estou indo para lá, eu sento nessa mão, que chama trotar na diagonal. E, por acaso, o cara me viu trotando na diagonal errada. Aí ele olhou para mim e falou assim: você não está vendo? Não. Mas você tem que ver. Mas não estou vendo. Mas você tem que ver. Querendo me jogar esse negócio. Você tem 40 anos disso, como que você não está vendo? Eu olhei para a cara dele e falei assim: você acha que eu vou pagar o dinheiro que eu estou pagando para você para mim vir aqui fazer brincadeira com você? Não estou fazendo isso porque eu não sei mesmo. Ué, e qual é o problema? Vamos aprender, então vamos começar a prestar atenção. E tudo é uma questão de você botar a sua atenção. Aliás, os chineses falam um negócio assim: o homem tem 2 inimigos mortais, a preguiça e a falta de atenção. Né? Então, quando você mexer... Se você dominar esses 2, está resolvido. Está resolvida a história. Mas para dominar esses 2, você gasta uma vida inteira, ou não sei quantas encarnações. Entendeu? Sei lá. Mas, então, voltando à história do Breno, né? O Breno chegou... Vamos começar... Então, o que a gente montou? Um programa onde a gente visita a mesma propriedade, trabalha com o mesmo grupo 4 vezes por ano. Ou seja, 1 vez por trimestre. Muda a cabeça das pessoas. No final do primeiro ano já está... Já está bem diferente. Daí no segundo ano, 3 vezes por ano. No terceiro ano, 2 vezes por ano. E daí 1 vez por ano, forever. Não tem... Você não pode deixar os caras sem assistência. Eles são muito carentes. E eles têm muita boa vontade. E os caras devem adorar, né? Rapaz, a grande maioria adora.
A grande maioria adora. Os meus cursos, eu não tenho a menor assim, dúvida de que eles gostam. Gostam muito. E o que a gente não falou? O que a gente devia ter falado sobre pessoas e gado e cavalo? Nossa, tem tanta qual a pergunta coisa. que faltou para a gente Nem falar? sei, viu? Porque eu acho que... a gente consegue ficar falando disso o dia inteiro. Eu não tenho as coisas prontas, né? Sim, claro. Aliás, ontem eu estava conversando com uma pessoa... Uma coisa que tem no seu artigo aqui, eu ganhei a revista do Borba, a revista Horse aqui, e o seu artigo é Forjando o Próprio Método. Fala um pouco disso, como é que, depois que o cara entendeu os princípios, o cara entendeu a essência, tipo, como é que você constrói o seu método? Tipo, não o seu do Borba, mas o do seu cliente. Como é que você ajuda ele a trilhar esse caminho aí? A primeira coisa que eu sinto nas fazendas, né, é que esse tipo de coisa, quer dizer, o procedimento tem que ter uma polícia, entre aspas, no começo, porque eu acho que ele tem que ser implantado de cima para baixo. Porque se você deixa, por exemplo, outro dia eu estava conversando numa fazenda e vi o pessoal puxando um gado no corredor e sem ponteiro. Eu falei, mas que conversa é essa? Mas puxar gado sem ponteiro? Aqui é para ter ponteiro, mas eles não vão, né? Eles ficam conversando, eles querem ir conversando lá atrás. Então é falta de consciência. Quer dizer, qual é a produção? O que é o produto da fazenda? Gado. Então o gado tem que ser o objetivo, o foco total, é o gado, é o ouro da fazenda. Né? Então as pessoas têm que entrar nesse esquema. Então o que acontece? Quando você troca de peão ou de capataz, muda o sistema inteiro. Porque o pecuarista não tem um sistema. Então, você estava dizendo que seu pai tem um sistema. Então pronto, entrou lá, não pode trotear, não pode gritar, não pode galopar, não pode, não pode, é proibido. Então tem uma cartilha que o cara já assina falando, se você fizer isso aqui, você vai perder o emprego. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que precisa acontecer é isso. E depois, essas coisas vão se desenvolvendo com o tempo. E quanto mais eles conhecerem a psicologia do gado, como é que o gado funciona, como é que os animais funcionam, mais vai ficando fácil para achar a solução. Porque o que eu preciso ensinar eles a fazerem? A ler as expressões dos animais, para poder fazer o diagnóstico, o que está acontecendo. Em vez deles falarem, não, ele não quer fazer isso. Não, esse cavalo não quer fazer isso. Não, ele não quer não, ele não está conseguindo. É outra coisa. Porque os animais são absolutamente honestos, eles não mentem jamais. O Arnaldo Antunes tem uma poesia que fala assim, a gente mente descaradamente na cara da gente. Né? E ser humano mente muito. Mente pra gente próprio, né? Mente tudo. O tonto mais fácil de enganar é a gente mesmo. Exatamente, exatamente. Então, sua mulher chega para você e pergunta assim, o que você tem, bem? Você fala, nada! E ela acredita, e você também acredita que você não tem nada, né? E vão viver o dia. Né? Muito bom. Então, eu acho que é essa a história, de ser cada vez mais verdadeiro, tentar entrar nessa coisa de como é que as coisas funcionam mesmo, né? Esse Ray Hunt, ele fala assim, if you know what is taking place, você faz o seu método, né? Então você precisa saber o que está acontecendo. Né? É na hora. Então, se você entender a essência, você faz o seu método. Então, mas olha as frases que esses caras falam. Adjust to fit the situation. Né? Que é você se ajustar para a situação que está acontecendo. O que aconteceu antes de acontecer aquilo que aconteceu? Então, por exemplo, o que um cavalo precisa fazer... Essa é muito boa. O que um cavalo precisa fazer para ele te dar uma pata? Estou fazendo uma pergunta para você. Uhum. Que ele tem que confiar muito em você. O que mais? Você tem O que eu preciso fazer para me dar um passo? Levantar a perna. Eu preciso sair daqui primeiro. Levantar, tirar o peso de cima da minha perna para ela poder ir para frente. Então, um cavalo, para ele te dar uma pata, a primeira coisa que ele tem que ficar é confiar de ficar em 3. Tá certo. Você vê como a gente pula pedaço? No que o cara está fazendo? Né? Então, enquanto ele não transferir o peso daquela pata para as outras 3,
né? Ele não consegue levantar. E daí você levanta, ele se desequilibra e ele precisa botar ela no chão de novo, né? Daí o cara insiste em ficar com ela na mão. Daí, como é que ele vai aprender? Né? Não tem um ditado que fala assim, se ele soubesse a força que tem, não posso deixar ele saber nunca. Sou louco. Né? E como é que ele vai aprender? Assim que ele começar a medir força, que eu começar a medir força com ele. Ele vai aprender que ele é mais forte. E daí já vou começar a ensinar ele a ser trapaceiro, velhaco, etc. Entendeu? Então, é conhecer essas coisas. Depois ele fala assim, perceber a menor tentativa e a mudança mais sutil e começar a construir em cima disso. Então, por exemplo, o que é a menor tentativa? A hora que a vaca olha para a porteira. Por exemplo, quando eu estou tocando um gado, ou um gado, vamos falar de gado, porque aqui o gado é mais importante. E ele chega na porteira e para atravessado na porteira, o que significa? Que ele não considerou a ideia. Né? Mas assim que ele parar de frente para a porteira, ele considerou a ideia. E eu tenho que aliviar naquele momento, porque eu vi que você tentou, bacana, legal, gostei. É isso aí, descansa aí, tá tudo certo. Na próxima ele vai entrar. Ou mais duas, no máximo ele vai entrar. No trailer, para embarcar cavalo no trailer, é a mesma coisa. O cara acha que o cavalo não quer entrar, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele é claustrofóbico. Porque ele morre de medo. Porque ele não tem profundidade de foco, ele não sabe onde começa e onde termina. Então ele não consegue ir. Então o que eu faço? Desconforto, 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 boto ele lá. Ele parou atravessado? Não parou, não para. A primeira vez que ele parar de frente, eu vou deixar. Então eu costumo dizer que eu embarco um cavalo no trailer desembarcando. Mas ele nem embarcou ainda, como é que você desembarca? Porque toda vez que ele considera a ideia, eu considero que ele embarcou. Daqui a pouquinho ele está lá dentro. Porque o único alívio que tem é lá dentro. Não, no começo o primeiro alívio é quando ele olha para a porta. Depois é quando ele põe uma pata em cima da rampa. Depois quando ele põe duas. Depois quando ele põe as 4. Depois quando ele põe 2 dentro do trailer e 2 na rampa. E depois só quando ele está lá dentro. E daí o cara, quando eles conseguem botar o cavalo... Ele está lá, quase lá dentro e volta e isso não tem problema nenhum. Pode sair quantas vezes ele quiser. Só que aqui fora ele não descansa, só descansa lá dentro. E eles todos... A única... olha que bom. Quando você perguntou qual foi a pergunta que não foi feita, o que nós não falamos, foi isso. Tudo que esses animais querem é conforto físico, mental e emocional. É tudo o que eles querem. Nada mais é importante na vida deles, senão isso. Você chega no pasto, no maiador, tá lá o gado, todo mundo quieto. Você vem no corredor, chegando, de repente uma levanta, a outra levanta. Por quê? Porque preciso estar pronto, não sei o que vai acontecer. Vamos lá, ficar atento. Uma ou outra mais bacana, mais mansa, mas todo fica lá deitado. Né? Mas a maioria se levanta, não espera você chegar no maiador deitado. A maioria não espera. Porque está diminuindo o conforto. Exatamente. Porque o perigo está iminente, já está chegando. Já não tem mais conforto, tem perigo agora. Exatamente. Precisamos ficar alerta. Muito bom. E isso que é importante. E as pessoas também... É uma coisa importante isso. As pessoas acham que o instinto de preservação... Então, quando você trabalha com gado, outra coisa que eu esqueci de falar. É preciso estar na cabeça... Quer dizer, você tem que estar mastigando o significado e a importância da preservação. Porque sendo eles comida, a preservação é fundamental. É fundamental. Viu? Na Discovery outro dia eu vi outro dia, já faz tempo, uma leoa pulando em cima de uma zebra ou de uma gazela, sei lá o quê, e errou o pulo. Né? Você precisa ver a frustração dela voltar para casa. Né? Completamente arrasada. Né? Então, essa coisa da preservação para eles é importantíssima. E a gente tem que mastigar. E a grande maioria das pessoas, dos treinadores de cavalo principalmente, entendem que a preservação só se manifesta quando eles estão com medo de morrer. E não é quando qualquer emoção negativa está em curso. Ou seja, desconfiado, inseguro, frustrado, sei lá.
todas essas emoções negativas, essas sensações negativas, é a preservação que está na frente. E quando a preservação está na frente, eles não conseguem aprender nada. É como uma pessoa que você vai chamar a atenção, por exemplo, do seu filho, ou de um funcionário. E ele fala, não mais. Ele não ouviu o que você falou. Você está falando, ele fala, não mais, e já justifica. Aí você vai continuar falando, ele justifica de novo. Você vai falar de novo, ele não está escutando o que você está falando. Ele só está se defendendo. E os animais também. Né? Quando a preservação está na frente, eles só estão se protegendo, eles não estão aprendendo. Eles só estão aprendendo quando a moldura mental deles está aberta para isso e eles guardaram a preservação. Isso é a coisa mais importante que tem. E daí tem uma outra coisa, um trinômio que eu sempre falo, que chama-se, que o Tondorsky cunhou esse trinômio, que chama Feel, Timing, Balance. E eu traduzo por sensibilidade, timing, senso de oportunidade e balanço, equilíbrio, bom senso, discernimento. Tem uma frase aí, botei nessa, acho que está na próxima matéria ou está nessa, não sei. Vai sair na próxima. Um mocinho chega pro cara e fala, como é que você conseguiu, como é que você tem tanto discernimento assim? Ele fala, acho que é por causa da experiência, né? Mas onde você arrumou a experiência? Com a falta de discernimento, né? Lógico, pô. Você tem que aprender com os erros. Sabedoria para acertar, você só ganha errando, né? Lógico. Muito bom. Bom, muito obrigado desse papo, muito bom aprender com você, ter você aqui com a gente, conhecendo a sua experiência, o seu trabalho, né? Muito bom saber dessas coisas, que acho que é tão importante. Que bom. E acho que você passou coisas, acho que muito relevantes e que a gente pode usar não só para cavalo, mas para a gente mesmo. Né? Mas essa é a ideia, né? Lidar com cavalo e gado é viver a vida, é exatamente igual. Muito bom. Exatamente isso. E eu que agradeço aí a obrigado. Oportunidade. Foi bom demais. Estamos aqui, nossa, à disposição. Quando você precisar, eu gosto muito de vir aqui conversar. Obrigado. O prazer é nosso. Obrigado. Valeu.